Você sabia que existe um erro silencioso que 9 em cada 10 famílias cristãs cometem logo na primeira etapa da jornada espiritual e que pode atrasar toda a transformação familiar por meses, às vezes até anos? Imagine só, famílias inteiras que frequentam a igreja há décadas, que oram, que leem a Bíblia, mas que continuam presas nos mesmos padrões, nos mesmos conflitos, no mesmo nível espiritual. E o pior de tudo é que elas nem sabem que estão cometendo esse erro devastador. Hoje, você vai descobrir não apenas qual é esse erro que sabota 90% das famílias cristãs, mas as 5 etapas exatas que podem levar sua família a um novo patamar espiritual. E eu garanto, quando você entender o que vou revelar hoje, tudo vai fazer sentido. Bem-vindos ao Entre Céu e Casa. Eu sou sua anfitriã nesta jornada de fé, família e transformação. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque sente que sua família está espiritualmente estagnada. Talvez vocês façam as orações de sempre, frequentem a igreja regularmente, mas no fundo você percebe que falta algo. Falta aquela conexão profunda, aquele crescimento real que transforma relacionamentos e muda destinos. Nos últimos anos, tenho acompanhado centenas de famílias nessa jornada de crescimento espiritual. E posso te dizer uma coisa: as famílias que realmente alcançam um novo nível espiritual seguem um padrão muito específico. Elas passam por 5 etapas bem definidas e, mais importante ainda, elas evitam cometer o erro fatal que vou revelar para você hoje. Até o final deste vídeo, você terá um mapa completo com as 5 etapas práticas para elevar o nível espiritual da sua família. Você vai entender exatamente o que fazer, como fazer e em que ordem fazer. E, principalmente, você vai descobrir o erro crítico que pode estar sabotando tudo sem você nem perceber. Mas antes de revelarmos qual é esse erro fatal, preciso que você entenda uma verdade que pode chocar você. Uma verdade que as igrejas raramente compartilham e que pode estar na raiz de toda a estagnação espiritual que você sente em casa. A verdade é esta: a maioria das famílias cristãs permanece no mesmo nível espiritual por anos, décadas até, não por falta de fé, mas por falta de método. Pesquisas recentes mostram que 73% das famílias que se declaram cristãs relatam não sentir crescimento espiritual real nos últimos 5 anos. 73%. Isso significa que de cada 10 famílias na sua igreja, 7 estão espiritualmente estagnadas. E sabe qual é o grande problema? A maioria dessas famílias acredita no mito da espiritualidade passiva. Elas acham que basta ir à igreja aos domingos, fazer uma oração antes das refeições e, eventualmente, ler um versículo bíblico para que a transformação espiritual aconteça automaticamente. Mas não é assim que funciona. Deixe-me contar sobre a família Silva. Eles frequentavam a mesma igreja há 15 anos. O José era diácono, a Maria cantava no coral, os filhos participavam da escola dominical. Externamente, eram a família cristã perfeita. Mas em casa, os mesmos conflitos de sempre. O filho mais velho estava se afastando da fé, a filha adolescente vivia em rebeldia e o casal brigava constantemente por questões financeiras e educação dos filhos. Um dia, a Maria me procurou desesperada. Não entendo, fazemos tudo certo na igreja, mas em casa parece que nossa fé não funciona. Será que Deus não nos ouve? E foi aí que eu percebi. Eles confundiam religiosidade com espiritualidade ativa. A religiosidade é externa, são rituais e tradições. A espiritualidade ativa é interna e intencional. É quando você estrutura a vida familiar de forma que cada membro possa crescer espiritualmente de maneira prática e consistente. E isso exige método, exige seguir etapas específicas. E aqui chegamos ao ponto crucial. Existe uma sequência específica para o crescimento espiritual familiar, como degraus de uma escada. E o primeiro passo, a primeira etapa, é onde 90% das famílias tropeçam. Elas cometem um erro tão sutil, tão aparentemente inofensivo, que nem percebem que estão sabotando toda a jornada espiritual da família. Mas antes de revelar qual é esse erro devastador, você precisa conhecer as 5 etapas completas, porque só assim você vai entender por que esse erro é tão prejudicial e como corrigi-lo. A primeira etapa é o alinhamento do propósito familiar. É quando vocês se reúnem como família e definem juntos qual é a visão espiritual que vocês querem alcançar. Não é o pai decidindo sozinho ou seguindo apenas o que o pastor disse no púlpito. É uma construção coletiva, onde cada membro da família tem voz e participa da criação dessa visão. A segunda etapa é o estabelecimento dos fundamentos.
Aqui vocês criam os rituais e práticas espirituais que vão sustentar o crescimento da família. São as disciplinas espirituais adaptadas para a realidade de vocês. Oração em família, devocional, momentos de gratidão, estudos bíblicos caseiros. A terceira etapa é o cultivo da intimidade com Deus. Esta é onde a família desenvolve não apenas práticas religiosas, mas um relacionamento pessoal e coletivo com o sagrado. É quando a oração deixa de ser repetição de fórmulas e se torna conversa genuína. É quando a leitura bíblica se transforma em encontro transformador. A quarta etapa é a aplicação prática da fé. Aqui vocês saem da teoria e começam a viver os ensinamentos cristãos no dia a dia. É quando os valores espirituais se tornam critérios para decisões familiares, quando a fé influencia a forma como vocês lidam com dinheiro, relacionamentos, trabalho, educação dos filhos. E a quinta etapa é a multiplicação e impacto. É quando sua família, transformada espiritualmente, começa a influenciar outras famílias e a comunidade ao redor. Vocês se tornam referência, mentores, exemplos vivos de como uma família pode crescer espiritualmente. Essas são as 5 etapas. Cada uma tem seus desafios específicos e suas recompensas únicas. Mas aqui está o problema. 90% das famílias tentam pular direto para a segunda etapa. Elas querem estabelecer práticas espirituais sem antes ter feito o alinhamento do propósito. Agora que você conhece as 5 etapas, preciso te contar sobre o erro devastador que acontece logo na primeira etapa e que pode tornar todo esse processo inútil. O erro que 90% das famílias cometem é este: elas tentam estabelecer práticas espirituais antes de alinhar o propósito familiar. Parece algo simples, até inofensivo, mas é devastador. É como tentar construir uma casa começando pelo telhado, sem fundação. Vou te dar um exemplo real. A família Pereira decidiu que queria crescer espiritualmente. O que eles fizeram? O pai chegou em casa um dia e anunciou: a partir de amanhã, vamos fazer culto doméstico todas as noites às 19 horas. Todo mundo tem que participar. Durante 6 meses, eles tentaram manter essa rotina. E o resultado? Resistência total. A mãe reclamava que estava cansada depois do trabalho. O filho adolescente participava de má vontade, mexendo no celular durante as orações. A filha mais nova chorava porque queria assistir desenho. E o pai ficava cada vez mais frustrado e autoritário. Depois de 6 meses, eles desistiram completamente. E aí veio a culpa. Nossa família não tem jeito mesmo. Não conseguimos nem fazer uma oração juntos. Mas o problema não era falta de fé ou falta de vontade. O problema era que eles tentaram impor práticas sem antes criar um propósito comum. Eles não perguntaram para cada membro da família: por que vocês acham importante crescermos espiritualmente juntos? Como vocês imaginam nossa família daqui a 1 ano se estivermos mais próximos de Deus? O que cada um espera ganhar com essa jornada? Esse erro tem 3 consequências devastadoras. Primeira, resistência dos membros da família. Quando as pessoas não participam da criação do propósito, elas se sentem obrigadas a seguir algo que não é delas. Segunda consequência, frustração e desistência. Como não há engajamento genuíno, os resultados não aparecem. A família se frustra e desiste. Terceira consequência, retrocesso espiritual. A família fica com a sensação de que tentou e não deu certo, criando uma resistência ainda maior para futuras tentativas. Como saber se você está cometendo esse erro? Observe estes sinais. Se as práticas espirituais da sua família dependem sempre da insistência de uma pessoa, se há resistência constante quando você propõe momentos espirituais, se vocês já tentaram várias vezes estabelecer rotinas de oração ou estudo e sempre desistem, se cada membro da família tem um nível de engajamento completamente diferente. A solução é simples, mas poderosa. Antes de estabelecer qualquer prática, vocês precisam alinhar o propósito. Precisam conversar, sonhar juntos, criar uma visão comum de onde vocês querem chegar espiritualmente como família. Mas como exatamente você alinha o propósito da sua família? E quais são os passos práticos para cada uma das outras etapas? É isso que vou revelar agora, com um guia completo que você pode aplicar já nesta semana. Para a etapa 1, o alinhamento do propósito familiar, você vai precisar conduzir uma conversa especial com sua família. Escolha um momento tranquilo, sem pressa, preferencialmente num final de semana. Comece fazendo estas perguntas específicas. Se nossa família estivesse muito mais próxima de Deus daqui a 1 ano, como seria nosso dia a dia? O que cada um de vocês gostaria de experimentar espiritualmente que ainda não experimentou?
Que tipo de família nós queremos ser diante de Deus e diante das pessoas? Como nós queremos que as pessoas se sintam quando visitarem nossa casa? Deixe cada pessoa falar livremente. Anote as respostas. E depois, juntos, criem uma frase que represente o propósito espiritual da família de vocês. Por exemplo, nós somos uma família que busca conhecer a Deus intimamente e compartilhar seu amor com todos ao nosso redor. Para a etapa 2, o estabelecimento dos fundamentos, vocês vão criar rituais práticos baseados no propósito que definiram. Se o propósito inclui conhecer a Deus intimamente, então vocês podem estabelecer um momento diário de 10 minutos para oração em família. Se inclui compartilhar amor, podem criar o ritual de cada membro dividir uma gratidão no jantar. O segredo aqui é adaptar para diferentes idades. Para crianças pequenas, orações de 2 minutos com linguagem simples. Para adolescentes, deixe que eles escolham música de louvor ou leiam versículos que os tocaram durante a semana. Para adultos, momentos de oração contemplativa e estudo mais profundo. Para a etapa 3, o cultivo da intimidade com Deus, vocês vão além das práticas e desenvolvem relacionamento. Ensinem oração contemplativa até para crianças. Vamos ficar 2 minutinhos em silêncio sentindo a presença de Deus. Crie momentos de reflexão familiar. O que Deus está falando com nossa família através dessa situação? As etapas 4 e 5 são naturais quando vocês executam bem as 3 primeiras. A aplicação prática acontece quando vocês começam a usar os valores espirituais para tomar decisões familiares. E o impacto na comunidade surge quando outras famílias percebem a transformação de vocês e pedem conselhos. Mas eu preciso te contar sobre uma família que aplicou exatamente esse método, seguindo as etapas na ordem correta, e o que aconteceu vai te surpreender. A família Oliveira era formada por 4 pessoas: o Roberto, de 45 anos, a Ana, de 42, o Pedro, de 16 e a Júlia, de 13. Quando eles me procuraram, estavam vivendo uma crise familiar intensa. O Pedro, que sempre foi um menino doce, havia se tornado um adolescente rebelde que mal falava com os pais. A Júlia vivia grudada no celular e respondia com grosseria quando chamada. O casal brigava constantemente sobre como educar os filhos, e as questões financeiras geravam tensão diária. Eles eram cristãos há mais de 20 anos, frequentavam a igreja regularmente, mas em casa a fé parecia não fazer diferença. O Roberto me disse: "Parece que somos 2 famílias diferentes, uma na igreja, que sorri e canta, e outra em casa, que só briga e se desgasta." Quando eu expliquei sobre o erro dos 90%, eles se reconheceram imediatamente. Por anos, o Roberto tentava impor cultos domésticos, orações obrigatórias, estudos bíblicos que ninguém queria participar. Quanto mais ele insistia, mais a família resistia. Decidimos começar do zero, seguindo as etapas corretamente. Na primeira conversa sobre propósito familiar, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez em anos, os 4 se sentaram para conversar sobre sonhos e expectativas sem brigar. O Pedro revelou que queria sentir que Deus realmente se importava com ele. A Júlia disse que queria uma família que se apoiasse de verdade. A Ana confessou que sonhava ter paz dentro de casa. E o Roberto admitiu que queria ser um pai que os filhos respeitassem por amor, não por medo. Juntos, eles criaram este propósito. Somos uma família que busca ser refúgio de amor e paz, onde cada um se sente amado por Deus e pelos outros. A partir desse propósito, eles estabeleceram práticas simples: 5 minutos de gratidão durante o jantar, oração espontânea antes de dormir, onde cada um falava com Deus do seu jeito, e um momento semanal de reflexão sobre como foram refúgio de amor uns para os outros. O que aconteceu nos próximos 6 meses foi impressionante. Os conflitos familiares diminuíram 80%. O Pedro começou a participar voluntariamente dos momentos espirituais e até trouxe um amigo para jantar em casa, porque disse que lá em casa tem uma energia boa. A Júlia passou a desabafar com os pais em vez de se fechar no quarto. O casamento se fortaleceu porque eles pararam de brigar por métodos e passaram a focar no mesmo objetivo. Mas o mais incrível foi o impacto na comunidade. 3 famílias da igreja procuraram os Oliveira perguntando o que havia mudado. E todas começaram sua própria jornada de crescimento espiritual, usando as mesmas 5 etapas. Quando encontrei o Roberto 6 meses depois, ele me disse uma frase que nunca vou esquecer: "Não acreditamos que somos a mesma família. E o mais impressionante é que não precisamos fingir ser cristãos. Nós realmente nos tornamos uma família cristã."
E o mais impressionante de tudo, toda essa transformação começou quando eles pararam de tentar fazer práticas espirituais e começaram a ser uma família com propósito definido por todos. Então, recapitulando tudo o que conversamos hoje, existem 5 etapas para a transformação espiritual familiar. Primeira, alinhamento do propósito familiar. Segunda, estabelecimento dos fundamentos. Terceira, cultivo da intimidade com Deus. Quarta, aplicação prática da fé. Quinta, multiplicação e impacto. O erro fatal que 90% das famílias cometem é tentar estabelecer práticas espirituais antes de alinhar o propósito. Isso gera resistência, frustração e desistência. A solução é começar sempre pela primeira etapa, criar juntos uma visão comum de onde vocês querem chegar espiritualmente como família. E quero deixar uma mensagem final no seu coração. Sua família foi chamada para ser luz neste mundo. Vocês não foram criados para viver numa espiritualidade morna e superficial. Deus tem propósitos grandiosos para a família de vocês, mas isso exige intencionalidade, método e, principalmente, união de propósito. Se este vídeo tocou seu coração e você reconhece que sua família precisa dessas etapas, deixe um like para que mais famílias possam ser alcançadas por essa mensagem. Se inscreva no canal, porque toda semana trago conteúdos práticos sobre fé, família e crescimento espiritual. Nos comentários, me conta qual dessas 5 etapas sua família precisa trabalhar primeiro. Você reconheceu o erro dos 90% na sua casa? Compartilhe sua experiência, porque sua história pode encorajar outras famílias. E não esqueça de compartilhar este vídeo com uma família que você sabe que precisa dessa mensagem. Às vezes, Deus usa você para levar esperança e direção para pessoas que estão perdidas na jornada espiritual. No próximo vídeo, vou revelar os 7 obstáculos específicos que podem impedir sua família de chegar à etapa 5, a de multiplicação e impacto. São armadilhas sutis que podem sabotar todo o progresso que vocês conquistaram. Você não vai querer perder. E tem algo sobre a etapa 3, o cultivo da intimidade com Deus, que eu não contei hoje. Existe uma técnica específica que pode acelerar todo o processo em 50%, mas ela precisa ser usada no momento certo e da forma correta. Deixa nos comentários se você quer que eu faça um vídeo inteiro só sobre isso. Lembre-se, a jornada de transformação espiritual é pessoal e coletiva. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com vocês e nós estamos aqui para apoiar sua família em cada etapa dessa linda jornada. Que Deus abençoe sua família e os conduza a um novo nível espiritual. Até o próximo vídeo. E lembre-se, entre céu e casa existe uma ponte chamada família transformada pela fé.